Minha namorada está no processo de divórcio do marido dela, mas me disse que está totalmente superada por ele. Porém, recentemente ela falou que ainda quer levá-lo para uma festa de Natal que o trabalho dela está organizando para manter as aparências. E me disse que eu estou sendo ciumento e irracional por não estar bem com isso. Postado por confusão_jogada fora 232. Eu, 35 anos, estou com minha namorada, 44 anos, há 9 meses. Quando nos conhecemos, ela foi aberta sobre o fato de que tinha se separado completamente do ex e que eles começariam os procedimentos oficiais de divórcio. Esses começaram há cerca de um mês, e está basicamente nas fases iniciais. Ontem, estávamos conversando sobre festas de Natal do trabalho, e ela me contou que o local de trabalho dela está rodando uma enquete onde as opções eram ir sozinho, ir com um parceiro, ou dizer que não vai. Quando perguntei o que ela estava pensando em fazer, ela disse que precisava falar com o ex-marido sobre isso porque ia levá-lo se essa opção vencesse, porque não queria ir e ficar sentada sozinha enquanto todo mundo estava lá com os cônjuges. Obviamente, reagi bem mal a isso. Ela disse que não podia me levar porque ninguém lá sabia de mim ou de nós. Ela tinha começado o emprego cerca de 3 meses antes de nos conhecermos, e todo mundo lá basicamente achava que ela ainda era casada, pois era assim quando entrou, e ela não gostava de muita gente sabendo dos negócios dela, separação, divórcio etc. Então simplesmente deixou rolar. Ela disse que me levar seria estranho, e temporariamente queria que tudo ainda parecesse normal levando ele. Questionei por que precisaria ir e fingir para essencialmente estranhos. Ela poderia facilmente ir sozinha, e ela me disse que eu não entendia o quanto era difícil para ela. Me disse que eu estava tornando tudo sobre mim ao pedir para ser priorizado, aos meus olhos, era só consideração, que eu estava agindo de forma irracional e ciumento, e que ela não precisava passar nenhuma decisão por mim. Depois começou a chorar, desligou na minha cara e me mandou mensagem dizendo que queria espaço por algumas horas, mas não deu sinal desde então, e isso foi há 24 horas. Não entrei em contato porque sinto que não fiz nada errado. Me sinto péssimo com ela querer levá-lo tão facilmente porque parece que não considerou meus sentimentos. Não tivemos uma conversa sobre isso, ela simplesmente me contou, e para mim parece um pouco desrespeitoso comigo e com o nosso relacionamento. Sei que não estamos juntos há muito tempo também, então talvez eu não tenha direito de me envolver nas decisões dela, mas esperaria ao menos uma conversa sobre isso porque essa decisão afeta diretamente a nós. Também não entendo por que precisa ir e fingir para gente que ela nem conhece de verdade, e por que não teria aproveitado a oportunidade para explicar, mas não sei se estou sendo egoísta como ela disse. Ada? Nunca fui casado, então não sei se simplesmente subestimei tudo e fui desconsiderado. Honestamente agradeço conselhos e opiniões de todo mundo. Comentários top relevantes. Comentarista. Não é o babaca. Isso é uma bandeira vermelha gigantesca. Você está preocupado por ter reagido mal, mas o problema real é que, 9 meses dentro de um relacionamento, ela está ativamente escolhendo priorizar a aparência de um casamento intacto em vez de reconhecer publicamente o relacionamento real com você. Ela não está preocupada com gente sabendo dos negócios dela, está preocupada em admitir que seguiu em frente antes do divórcio estar finalizado, o que sugere que mantenha aberta a opção de reconciliação. A desculpa de que seria estranho te levar, mas normal levar o homem que está divorciando é absurda e profundamente desrespeitosa com você. Exige honestidade e transparência, ou saia fora. Agora, você é o segredo dela, e o ex é a face pública preferida. Resposta do OP: li isso várias vezes porque articula e valida tanto do meu pensamento. Aquela coisa toda de priorizar ativamente a aparência de um casamento intacto foi o que pareceu tão irônico e desconfortável, quando ela me disse que eu estava sendo egoísta por exigir, o que não fiz, ser priorizado. Obrigado por esse comentário. Comentarista 2. Se ela acabou de começar esse emprego, como os colegas conhecem o marido dela, ao ponto de ela sentir necessidade de levá-lo? Algo não está batendo. Resposta do OP: fico feliz que tenha levantado isso porque, honestamente, também não sei responder agora que penso. Pelo que ela me contou, o relacionamento estava morto havia um bom ano antes de se separarem. Ela começou o emprego em outubro, e eles se separaram antes de começarmos em janeiro. Então talvez ela tenha falado dele no período de transição? Comentarista 3. Quanto ao fato de os papéis do divórcio só terem começado 8 meses depois de começarem a namorar, experiência pessoal minha, saí do meu marido há quase 2 anos e ele se mudou para 4 horas de distância. Não tenho zero desejo de tê-lo de volta, mas ainda não iniciei oficialmente os procedimentos de divórcio. Preenchi a papelada, só não levei ao tribunal para realmente dar partida apesar de querer o divórcio. Tem muita coisa complicada para considerar com filhos e bens, e não posso pagar advogado. Estou, digamos, num impasse porque estou nervosa com o resultado, e uma vez que a bola começa a rolar, não tem volta. Onde quer que caia vai afetar drasticamente o futuro meu e do meu filho, positivo ou negativo. Também hesitei em contar aos colegas logo de cara que estava separada. Passei de dona de casa a mãe solteira.
Quando fiz entrevista, desesperada por emprego, certamente não queria parecer alguém com muitos problemas pessoais, e deste, no meio de um divórcio, para depender no trabalho. Então agi como se o casamento estivesse bem, e eu simplesmente pronta para voltar ao mercado na entrevista. Só meses depois, quando senti que viram do que eu era capaz e respeitavam minha ética de trabalho, abri com o chefe, depois outros, sobre isso. O ponto é, há muitas razões para não iniciar imediatamente os procedimentos de divórcio, ou contar aos colegas sobre o casamento, falta dele, que não tem absolutamente nada a ver com querer o ex de volta. Dito isso, esperar que o parceiro atual de um tempo considerável não tenha problemas com você decidir levar dito ex como acompanhante a um evento de trabalho, ou qualquer outro, e chamá-lo de egoísta por ficar chateado não é nada ok. Resposta do OP. Queria só dizer obrigado por isso e por compartilhar sua experiência. Finalmente, isso me ajuda a entender qual pode ter sido o motivo e intenção dela. Ela teve má experiência no emprego anterior e ficou desempregada por bastante tempo, o que a deixou traumatizada, ficava constantemente preocupada que o mesmo acontecesse nesse emprego, e é um cargo de alto poder. Então entendo totalmente por que pode ter fingido que tudo estava bem, como você fez, para que questões pessoais não fossem usadas contra ela. E se você tem tanto medo, em certa medida tentaria manter a farsa, especialmente porque só estava no emprego há 1 ano, o que não é base sólida no nosso país, precisa de 2 para estar segura de demissões repentinas. Só queria que ela tivesse explicado isso. Se tivesse dito, olha, estou pensando em fazer isso porque no momento parece mais seguro fingir que tudo está ok para não acharem que posso me distrair desse trabalho porque está ficando pesado agora, eu teria entendido. Não sei se teria ficado super à vontade, ainda acho que poderia ter ido sozinha e dado uma desculpa, mas entendo porque talvez isso parecesse estranho também, mas se tivéssemos definido limites juntos, teria sido o mais ok possível. E como você diz, se só não tivesse rolado não passar decisões por mim, tratamento de silêncio e me fazer sentir mal por ter preocupações que se provaram legítimas, tudo isso poderia ter sido resolvido. Porém, é esse comportamento agora que não é ok. Como todo mundo aqui me ajudou a ver, então é esse comportamento que conclui minha decisão. Muito obrigado por me dar essa perspectiva e para entendimento futuro. Espero que você e seu filhinho estejam bem agora. Atualização 1 dia depois. Primeiro, quero agradecer a todos pelas respostas. Nunca esperei tantas, e li todas, sim, até as doloridas. Tiveram ótimos conselhos, perspectivas e sabedoria, então agradeço de verdade os comentários de todos. Segundo, tiveram muitas perguntas repetidas que não respondi no post porque tudo rolou rápido demais, então quis responder agora caso esses comentaristas ainda estivessem curiosos. Quem pediu e eu sei com certeza que estão divorciando. Minha ex-namorada sempre deu a entender que tinha começado os procedimentos. Honestamente, não sei com certeza se estão, mas ela teve algumas reuniões com o advogado quando eu estava com ela, e se mudou para o próprio lugar em março. Para mim, todos os sinais apontavam para isso, mas claro pode não ser verdade. Por que o ex-marido concordaria em ir? Pergunta sólida, e se for honesto, pelo que ela me contou dele, genuinamente acho que não teria. Uma das razões que deu para o casamento ruir foi que ele ficou mais antissocial e introvertido e parou de querer ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa com ela. Acho que por isso piorou, porque se ela estava dizendo a verdade sobre ele, estava disposta a levar alguém que em várias ocasiões anteriores disse que não queria ir e fazer coisas. Se for honesto, na reflexão acho que isso é exemplo dela se recusando a encarar a realidade e se agarrando à identidade antiga. Obrigado aos comentaristas que me deram essa visão. Ela só achou que ele concordaria porque antes provavelmente sempre resmungava mais ia, e não apreciou ou pensou logicamente no peso do que pediria. Se fosse eu, certamente teria dito não, como todo mundo disse que faria também. Então a atualização, terminamos. Graças a todas as perspectivas aqui, mandei mensagem dizendo que esperava que ela estivesse bem e que o espaço me deu tempo para refletir sobre a situação. Expliquei que conseguia ver do ponto de vista dela e quais poderiam ser as intenções, mas que me machucou ela não sentir que poderia se comunicar comigo primeiro. Se tivesse, o desfecho poderia ser diferente, e poderíamos ter resolvido algo. Porém, senti o comportamento dela de me chamar de egoísta e não passar decisões por mim etc. como desrespeitoso e desconsiderado, e isso agora era meu problema principal para seguir no relacionamento. Ela respondeu dizendo que se eu ia só trazer mais fonte de dor e estresse à vida dela, então que eu fosse embora porque eu ainda estava tornando tudo sobre mim e meus sentimentos e não apreciando que ela não estava se desfazendo enquanto a vida dela sim. Então ia querer mais espaço até eu decidir o que queria. Graças a todos vocês, percebi o quanto isso era invalidante e, de novo, manipulador, então disse que tornaríamos o espaço permanente e desejei o melhor. Resposta dela foi só ok perguntando se ainda podia usar minha senha da Netflix. Então troquei. Depois ela mandou mensagem de novo um tempinho depois perguntando por que troquei e se podia voltar porque trancou ela fora de um seriado que estava vendo.
Dei uma boa risada sozinho sobre a ironia de tomar decisão sem passar por ela e não respondi. Para coisas melhores e lição definitivamente aprendida para o futuro e ver as bandeiras vermelhas. Também quis agradecer aos comentaristas que viveram isso e compartilharam experiências. Facilitou entender quais poderiam ser as motivações e intenções dela para continuar como normal. Como disse num comentário anterior, ela teve mais experiência no emprego anterior e ficou desempregada por algum tempo no intervalo. Também sabia que estava nervosa com esse, pois estava começando a esquentar. Consigo ver por que pode ter ocultado a verdade para que os empregadores não achassem que tinha distrações pessoais, o que poderia impedi-la de estar no auge. Onde moramos, precisa de 2 anos para estar segura de demissão, e ela estava só com 1. Consigo entender totalmente por que alguém de repente sozinho com finanças individuais, mais honorários de advogado e acordo de divórcio, se verdade, não quereria arriscar a renda ser cortada de repente ou voltar a ficar desempregado por longo período. Dito isso, também concordo com todos que há diferença entre ocultar a verdade e aparecer com o ex e essencialmente fingir quando havia opção de ir sozinho e só dar desculpa para ele, embora consiga ver também por que talvez isso parecesse estranho ou desconfortável cercada por outros. No fim do dia, se tivesse vindo até mim e explicado, talvez pudéssemos ter resolvido. Porém, não veio, e todos estavam certos que o comportamento e a atitude dela comigo com a situação foi incrivelmente desrespeitoso e problemático no final. Mais uma vez, um enorme obrigado a essa comunidade. Comentários top relevantes. Comentarista. Nem sei qual é o plano final aqui. Digamos que leve ele a esse evento e depois apareça com você no próximo, isso ainda não vai ser problema? Ou ela vai a eventos sozinha pelo futuro previsível até tempo suficiente passar? Comentarista 2. Foi tão burro da parte dela, bastava ir à festa sozinha. Só dizer que o marido tinha a própria festa de Natal da empresa no mesmo dia, então decidimos dividir para conquistar. Ou ele estava na casa dos sogros, ou em viagem de trabalho. Poderia ter uma dúzia de desculpas além de realmente arrastá-lo para lá ou levar o OP. Poderia então lidar com a mudança no ano seguinte. Resposta do OP. Sim, isso foi algo que realmente não entendi na hora. Tendo a visão de alguns comentaristas incríveis dessa comunidade, agora consigo ver por que talvez o pensamento dela fosse o caminho de menor resistência, especialmente se perpetuava uma realidade completamente falsa, então quase esperavam conhecê-lo. O que já parece meio nojento agora que escrevo. Mas como você deu aí, ainda acredito que havia um monte de desculpas plausíveis que ela poderia dar e ninguém pensaria 2 vezes. E se não quisesse fazer isso, a outra opção era não ir de jeito nenhum. A escolha de ir com ele foi a que deveria ser a mais absurda e último recurso. Não a primeira escolha ou opção preferida. Comentarista 3. A audácia dela de pedir sua senha da Netflix me fez bufar. Você realmente desviou de uma bala. Ela ainda insistia que você era ciumento, imaturo e egoísta. Não é à toa que o casamento dela não durou. Aposto tudo que o ex foi quem pediu a separação, e depois o divórcio. Só pelo jeito que ela o descreveu, e como ele acompanha o que ela quer, me leva a crer que ela o pressionava a fazer coisas que não queria, só para manter imagens.